Olá, amigo do canal Professor de Matemática, tudo bem? Aqui é o professor Valberto Feitosa. Hoje vamos falar sobre MDC e o algoritmo de Euclides. Primeiro, vamos definir aqui o que é o MDC. Então, o MDC entre A e B, temos como definição: sejam A e B dois inteiros não conjuntamente nulos, chama-se máximo divisor comum de A e B o inteiro positivo que satisfazem duas condições. Primeira, tem que ser divisor comum, não é isso? D divide A e D divide B. Segundo, se o C divide A e C divide B, ou seja, outro divisor comum, o C é menor ou igual que D. Temos essas duas notações aqui. Essa é uma notação bem clássica. Essa é a notação mais econômica, né? Você usa aí só os parênteses. E aqui decorre da definição. Ok? Uma outra definição importante é essa daqui, ó, que diz que se eu tiver dois inteiros A e B, se o MDC entre eles for 1, nós vamos dizer que eles são inteiros relativamente primos ou primos entre si. Ok? Primeiro teorema, que é o teorema que eu acho um dos mais importantes nessa parte de MDC, após a definição, é a seguinte: se A e B são inteiros não conjuntamente nulos, então existe e é único em MDC. E além disso, existe x e y tais que a combinação linear entre A e B, ou seja, xa mais yb, dá o MDC. Ok? Esse é um teorema muito importante. Quando a gente vai resolver uma equação diofantina, a gente parte daqui. Ok? Vamos para a sua demonstração. A demonstração é bem engenhosa, tá certo? Eu acho ela muito bonita, essa demonstração, até pela como é que ela é feita, como é construída. Então, primeiro nós vamos construir esse conjunto aqui S, que é o conjunto de todas as combinações lineares entre A e B, só que essas combinações lineares são positivas, ok? Primeira observação: o S é positivo. Porque, aliás, o S é positivo, não, o S é diferente do vazio, me desculpe, S é diferente do vazio. Por que o S é diferente do vazio? Como os dois elementos A e B, pelo menos um é diferente de zero, nós podemos até supor o A, então ocorre esta condição, se o A for positivo, ou ocorre esta situação, se o A for negativo. Ou nesse caso, o A ou o menos A vai pertencer a S. Então, eu garanto que o S é um subconjunto dos naturais e diferente do vazio. Portanto, eu posso fazer o uso do princípio da boa ordem, ou seja, existe e é único um elemento mínimo de D. Um elemento mínimo D pertencente a S. Então, dessa maneira, eu já garanto a existência e a unicidade de um elemento que tem a seguinte característica: D é igual a AX mais BY. Né? Então, existe x e y inteiros tais que AX mais BY está dando D. O que nós vamos fazer aqui agora é provar que esse D, na verdade, é o MDC. Para isso, eu vou ter que provar essa condição, que ele satisfaz essa condição e satisfaz essa condição, tá bom? Prova da primeira condição. Eu vou pegar aqui o A e dividir por D, então vai dar o quociente Q e resto R. O resto satisfaz essa condição. Então, o R, ou ele é igual a zero, ou ele está entre 0 e D. Se nós supormos que o R é positivo, e observe ainda que o R satisfaz essa condição, não é isso? Porque eu posso isolar o R, substituir o valor de D, ok? Juntar os termos semelhantes e encontrar aqui o R como combinação linear de A e B. Portanto, se eu colocar a condição que o R é positivo, o R pertence a S,
Mas isso é uma contradição. Por quê? Porque o R aqui, ó, por essa condição, é menor do que D. Contraria a condição do D ser elemento mínimo. Portanto, o R só pode ser igual a zero. Então, nesse caso, o A é um múltiplo de D, ou seja, D é um divisor de A. Da maneira análoga, nós podemos provar que o D também divide o B. É esse mesmo raciocínio. Então, a primeira condição satisfeita. Vamos para a segunda. C é um divisor comum positivo, um divisor positivo qualquer entre A e B. Então, o C divide o A e o C divide o B. Portanto, o C divide a combinação linear entre A e B. Isso nós já vimos na aula sobre divisibilidade, tá bom? Então, isso implica que o C divide o D, porque isso aqui, ó, é o meu D. Ora, mas a gente sabe também que se o C divide o D, nós temos essa condição. O C é menor ou igual do que D. Então, a segunda condição foi satisfeita. Então, nós concluímos que o MDC entre A e B é, na verdade, esse D, e esse D é a combinação linear entre A e B. Ok? Um outro teorema que é importantíssimo aqui, que é esse aqui. Se eu pego A e divido por B, me dá um quociente Q e um resto R, então isso aqui implica nisso, ó. O MDC entre A e B é o mesmo MDC entre B e R, ok? Para a gente provar isso, nós vamos mostrar aqui esse MDC entre A e B, que eu vou chamar de D, satisfaz essa condição e satisfaz essa condição. Então, vamos lá. Então, eu quero provar que o D divide o B, divide o R, e qualquer divisor comum entre B e R é menor ou igual que D. Primeiro, o MDC, se o D é o MDC entre A e B, D divide A, D divide B. Portanto, o D divide essa diferença, que é uma combinação linear entre A e B. Portanto, o D divide o R. Então, aqui o meu D é um divisor comum, né, entre B e R. Agora, vamos pegar um outro divisor comum entre B e R. Ora, C é o divisor comum entre B e R. Ora, o C vai dividir esta combinação linear. Portanto, o C divide o A. Ou seja, o C aqui é um divisor comum entre A e B. Ora, mas se ele é um divisor comum entre A e B, no caso C, ele tem que ser menor ou igual ao máximo divisor comum entre A e B. Portanto, esta condição aqui é satisfeita, foi provada. Então, eu acabei de demonstrar que o MDC entre B e R é D. E, por hipótese aqui de condição inicial, eu fiz o D igual ao MDC entre A e B. Tá certo? Então, esse teorema aqui foi demonstrado, ele é importantíssimo para isso aqui, para a demonstração do algoritmo de Euclides. Tá certo? Esse aqui é o famoso algoritmo das divisões sucessivas. Você vai fazendo as divisões para encontrar o MDC. Bem, mas o que é que quer dizer isso aqui na prática? Quer dizer isso, pessoal, ó. Esse quadro aqui é bem melhor de explicar o teorema anterior. Eu quero encontrar o MDC entre A e B. Então, se eu pegar o A e dividir por B, dando o quociente R1 e Q1, eu já sei, pelo teorema anterior, que o MDC entre A e B é o mesmo MDC entre B e R1, e assim eu vou fazendo, né? Ó, essa condição é satisfeita. Ok? Então, eu posso dizer que o MDC desse camarada é esse penúltimo resto, né? Que é esse resto que aparece aqui, né? Ok? É isso que a gente faz lá no ensino fundamental.
ok? Ou tem muita gente que gosta de fazer essa tabela aqui, né? Eu pego A dividido por B, aqui vão ficando os quocientes e aqui vão ficando os restos. Quando aqui der resto zero, significa que esse resto anterior aqui é o meu MDC. Essa tabela você encontra aqui, ó, nesse site da UBMAP, tá bom? Mas como é que a gente faz isso na prática? Vamos fazer isso na prática, não é isso? Tem aqui esse site, tá bom? Ele faz o seguinte, você coloca aqui os dois números e ele faz as contas passo a passo, tá bom? Então aqui eu coloquei o 13 e o 9, ele calculou, calculando, fazendo a tabela. Eu aqui agora separei aqui essas contas, vocês vão já entender por quê. Aqui é o método das divisões sucessivas, ele encontra aqui o MDC que é 1. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a combinação linear dando o MDC. Então eu já sei como é que eu faço o cálculo do MDC, aquelas divisões sucessivas. Quando a divisão der exata, eu pego o resto da divisão anterior. Esse é o meu MDC. Mas como é que eu encontro a combinação linear? Vamos pegar esse exemplo aqui, que é um exemplozinho simples para fazermos aqui agora. Já sabemos que o MDC entre 9 e o 13 é 1. Eu vou fazer aqui as divisões passo a passo, tá vendo aqui, ó? Ok? Aqui a divisão deu exata, portanto, o meu MDC é esse elemento aqui. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a penúltima divisão, que aqui é 9 dividido por 4. E o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui o meu MDC e esse 9 aqui. Então aqui agora eu vou ficar aqui 4 vezes 2 é igual a 9 menos 1. E vou fazer o que? Colocar isso de maneira inteligente aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar aquela divisão, 13 igual a 9 vezes 1 mais 4, e vou multiplicar por 2, ó. Tá aqui o 2 aqui multiplicando, aqui o 2, tá aqui o 2, tá vendo? Então eu fiz aparecer aqui a expressão desejada. Então agora essa expressão desejada eu vou substituir por quem, ó? Tá vendo? Por essa outra expressão, que tem o MDC, que no caso é 1. Aí agora aqui eu tenho, ó, os elementos, o par de elementos que eu estou querendo calcular o MDC e o próprio MDC. Agora eu vou só organizar. Então aqui agora eu tenho 9 vezes 2 mais 9 menos 1. Vou juntar essas duas expressões, que vai dar 9 vezes 3 menos 1. Vou só aqui agora trocar de lugar, né? Bom, e aí agora o que é que eu vou fazer? Eu fiz só trocar, tá vendo? Eu rodei a igualdade, né? Então agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o 13 vezes 2 para o primeiro membro e o menos 1 vai para o segundo. Então aqui eu tenho o meu MDC. Só que aqui quando eu coloco isso vai negativo, não é isso? Então, só que aí como é negativo eu vou fazer a seguinte jogada. Eu vou colocar o menos no 2, ou seja, vai ficar menos 2. Então vai ficar 9 vezes 13, 9 vezes 3 mais 13 vezes menos 2. Observe que eu encontrei minha combinação linear dando MDC. Portanto, se eu tivesse uma equação Diofantina deste jeito aqui, eu faria esse procedimento, ou seja, eu tentaria encontrar, ou não, encontraria o MDC entre o 9 e o 13, que no caso aqui é 1, e aí, no momento que eu faço isso, eu também encontro a combinação linear, né? Porque é só fazer o processo inverso, encontra a combinação linear, encontra o x e o y, tá bom? Pessoal, muito obrigado, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e que o Senhor nos abençoe, e até o próximo vídeo.